Olá, Igreja de Cristo, tudo bom? Eu sou a Levina e venho trazer para vocês uma polêmica da internet. Tá aí surgindo um vídeo a qual uma grande pregadora fala que a igreja não é bolsonarista. E eu concordo, realmente eu concordo bastante com ela. Realmente a igreja ela não é bolsonarista, ela é de Jesus Cristo. Mas eu, a Levina ou a Alessandra Virgínia, eu tenho que me posicionar. Sendo eu cristã, serva do Deus vivo, filha de Deus, coerdeira com Cristo, noiva do Cordeiro, eu afirmo: se eu não apoiar o bolsonarismo hoje, que representa a direita, significa que eu apoio a esquerda. Mesmo eu não deixando nenhuma evidência, mas só o fato de eu neutralizar a minha opinião, isso significa que eu apoio o outro lado, sim. Eu não estou me posicionando. Eu estou apenas trazendo uma frase que quer desvincular a igreja do meio político. Eu tendo essa atitude, desvinculando a igreja do meio político, eu estou deixando a igreja à mercê dos lobos. Quando eu, sendo eu como uma cristã, me posiciono, eu não deixo dúvidas sobre o que eu creio. Entendeu? Então essa é a função do cristão. Não deixar dúvidas em relação àquilo que ele crê. Ele não tem que provar nada para ninguém, é a opinião dele, mas quando ele se posiciona de uma maneira certa, que não deixa dúvidas no coração alheio, isso significa que ele está realmente honrando o seu papel, a sua função, que o crente tem que ser sim, sim ou não. Ele não pode deixar dúvidas. E essa frase, em um ano político, ser lançada, uma frase dessa, isso como eu explico, o ano político, eu lançando essa frase que define a igreja sendo de Jesus, eu não desconsidero, tá? Realmente, a igreja ela é de Cristo, ela pertence ao Senhor Jesus, não tenho que discutir isso, mas quando eu deixo um ar de neutralidade, em pleno ano político, a gente está sabendo aí como que está a questão política e o quanto é importante o cristão se posicionar. Podemos se observar um grande documentário a respeito do Brasil evangélico. Então isso já está despertando as massas, despertando o sistema, que o Brasil ele tem realmente se tornado cristão, e a gente sabe que o cristão ele tende a seguir as ideias da direita, tá? E colocar uma frase que neutraliza o pensamento cristão, ele é perigoso, porque isso neutraliza os crentes, a mentalidade dos crentes. E eu levo a igreja à abstenção, eu levo esses crentes à abstenção de votos. E essa ação, ela poderá prejudicar as eleições e favorecer, possivelmente, a esquerda. Quem tem um pouco de conhecimento vai compreender que a esquerda ela é anticristã. Então, se está havendo essa união, como vejo pessoas que defendem a esquerda comentando uma pregação de uma pregadora evangélica e concordando, a gente tem que já acender um sinal de alerta, porque aí tem. Então, nós como cristãos, a gente tem sim que se posicionar. Eu trago aqui uma mensagem referente a Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, que fala sobre os crentes mornos. Então aqui diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Então aqui, a palavra de Deus está pedindo para que esse crente se posicione. Ou ele é frio, ou ele é quente.
Aqui a palavra de Deus, aqui a Bíblia está dizendo para o cristão não ficar em cima do muro, né? Segundo a minha interpretação. Não ficar dividindo opiniões, mas se posicionar. Ou você é crente, ou você é quente, ou você é frio. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só. Então, igreja, a igreja tem que se posicionar. Se você apoia o bolsonarismo, continue apoiando e não tenha medo. Porque eu sei que o bolsonarismo ele é o lado da direita, e eu entendo que a direita, ela apoia a liberdade religiosa. Eu não falo isso apenas em nome de crente, de evangélico católico, assim de todos. Tá bom? Eu sou a favor da liberdade. Tá bom? Então, assim, a direita ela se posiciona em relação à liberdade religiosa. Então, eu me posicionando do lado da direita, eu não vou estar condenando a igreja a futuramente a ser proibida de ser pregado o evangelho no próprio Brasil, dentro da nossa nação. Então o crente ele tem que se posicionar. Se você é homem, mulher de Deus, não tem se posicionado em relação ao que você acredita, porque como eu falei, a esquerda ela é anticristã. Não tem como mudar. A gente sabe disso. Esse sistema de governo que querem tentar implantar, né, que de alguma forma sorrateira tem sido implantado na nação brasileira. Então chegou a hora do crente se posicionar. E não ficar com esse joguinho de pregadores de púlpito, porque os dela, eu não sei que mundo esse povo vive, mas já foi deixado bem claro qual é o posicionamento dela. Então, aquele que não se posiciona em servir a Deus com prazer e nem se importa em mudar a sua condição, a sua postura, está classificado pela própria Bíblia, ou seja, vai ser vomitado, vai ser lançado fora. Então, Deus ele quer um posicionamento sim. Tá bom? Não tenha vergonha de se posicionar. Não tenha medo de ser cancelado. Paciência. A igreja, ela tem que ter, por mais que ela pertença, ela é de Jesus, mas Deus, ele quer uma posição. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Ou você serve a Deus ou você serve o mal. Se posicione. Não fique em cima do muro. Porque quem fica em dúvidas, quem fica neutro, vai ser vomitado, vai ser lançado fora. E vai pagar um alto preço. Tá bom, igreja? Então tá aqui. Essa é a minha opinião. A igreja, ela é de Jesus, mas ela se posiciona. Tá? No livro de João, também, como tá aqui, né? O quem Deus ele busca? Jesus, ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, ou seja, pessoas que realmente sejam sinceras com Deus e demonstrem esse amor verdadeiro por Ele. Ele não quer aquela, mas será? Não. Com Deus, com Cristo, ou você, a sua palavra é sim, ou sua palavra é não. Ou você é ou você não é, não tem meio termo. Ou você é de Cristo e demonstre isso não apenas em suas vestes, em seu comportamento, e chegou a hora do cristão se posicionar politicamente. Tá bom? Eu sou a favor da liberdade religiosa. Eu sou a favor de pregar o evangelho de Cristo com liberdade. Então tá aí, você tem o direito também de escolher, mas se posicione, não fique em cima do muro, tá bom? Tome uma decisão. Porque você ficando neutro, você vai ser lançado fora de qualquer jeito. Você vai ser perseguido da mesma forma, tá bom? Obrigada, quem gostou do vídeo. Você gostou, curta, comente, compartilhe, tá bom? Despertem as demais pessoas que estão aí em cima do muro. Vamos nos posicionar, tá bom?